contemporânea, imensos escritores que nos apresentam releituras, evocações, processos de reescrita de passagens, episódios, figuras, livros da Bíblia, e isso é bastante frequente. Mesmo sendo escritores que apresentam, enfim, perspectivas muito, enfim, típicas de autores não crentes, mas a Bíblia continua a ser uma matriz muito forte, reforçando aquela famosa tese do investigador canadiano, que falava na Bíblia como o grande código, não é? E, de facto, isso acontece. Uma outra linha temática podemos chamar uma presença mais difusa dessa herança cristã, de alguns enfim, dos temas, mas reinterpretados de um ponto de vista declaradamente agnóstico ou ateu. Isso acontece nas obras literárias de escritores como Virgílio Ferreira, José Saramago, o nosso Nobel da Literatura e tal. Enfim, essas linhas se podem cruzar, mas enfim, deixo isso para outra ocasião. Dizia há pouco que essa escritora, nascida aqui no norte de Portugal, ela se chama Maria Undina Braga, ela nasceu em 22, enfim, estamos a celebrar justamente esse ano o centenário, os 100 anos do nascimento dessa escritora, e ela faleceu no início enfim, dos anos 2000, e ela nos deixou 3 obras, né, como já referi antes, de natureza autoficcional, que se chamam Passagem do Cabo, Estátua de Sal e Vidas Vencidas. Essas obras ocupam um arco temporal considerável, porque a primeira é de 1965 e a última é de 98, portanto já no final do século. E há uma imagem muito forte que estas obras nos transmitem, sendo relatos biográficos, mas sob o prisma da ficção. Uma imagem muito forte dizia que estas obras nos transmitem, verdadeiramente obsessiva, é a educação recebida por esta autora, Maria Undina Braga, nesta cidade, que por acaso ela adotou o nome da cidade onde nasceu, porque ela, enfim, esse sobrenome Braga não faz parte, enfim, do sobrenome da família, mas final dos anos 20, anos 30, ela recebeu uma educação profundamente católica, típica de uma cidade pequena, conservadora, do norte de Portugal. Estamos a pouca distância da Galiza. Braga tem uma tradição secular. Braga já existia como cidade antes de Portugal ser um país independente. Tivemos desde logo a presença dos romanos aqui nesta região nordeste da península. Durante muito tempo, o nome antigo da cidade era justamente Brácara Augusta, e, portanto, Braga é uma cidade milenar, com uma história riquíssima, e é nesse contexto cultural de pequena cidade, com uma imensa história, que nos livros de Maria Undina vamos assistindo a referências múltiplas à sua educação católica através do catecismo, à frequência obsessiva da celebração da missa, aos mais diversos rituais. Ela chega a usar algumas expressões como 1001 devoções, porque enquanto criança e adolescente ela acompanhava a mãe e outros familiares a muitas dessas celebrações de natureza religiosa. Evocam-se muitos santos, alguns mais populares que outros, santos do calendário católico, associados a romarias, a festas, o São João, por exemplo, o São Bento, enfim, a Senhora do Leite, entre dezenas de outras figuras de santos.
a sua escrita autobiográfica faz-nos referência expressa a muitos espaços religiosos que eram dominantes aqui na cidade ou na região, como a Sé Catedral, que era enfim, o centro religioso da cidade, mas depois outros santuários muito conhecidos e muito populares aqui na cidade, como o Bom Jesus de Braga, ahm, entre outros santuários. E portanto, todo esse manancial de referências mostra, efetivamente, e não vou dar exemplos porque não há tempo para isso, mas mostra uma educação, eu não quero exagerar, mas uma educação saturadamente católica, de acordo com certas conceções, hoje superadas, e enfim, muitas décadas depois, não é? Eh, não estranha que neste contexto, os anos 20, 30 em Portugal, estávamos em plena transformação da chegada, em termos políticos, do Estado Novo, protagonizado pelo Dr. Oliveira Salazar, nos anos 30, que vai governar Portugal até 74. E, portanto, eh, estamos, do ponto de vista político, nesse contexto. Mas, para mim, mais importante, enquanto leitor desta escritora, é ver como, nesses três livros, Estátua de Sal, Passagem do Cabo e Vidas Vencidas, Maria Undina Braga tem um relato de natureza memorialístico, é a mulher adulta que obsessivamente vai contando episódios da sua infância, da sua adolescência, e qual é a imagem que nos vai construindo da figura de Deus. A figura de um Deus castigador, de um Deus omnipotente e ao mesmo tempo de um Deus triste que oprime, que faz sofrer os crentes neste vale de lágrimas. Ela utiliza muitas vezes a expressão vale de lágrimas, retirada de algumas orações cristãs, o vale de lágrimas como metáfora, enfim, da existência terrena. Ahm, e ela, mais tarde, irá comparar este Deus opressivo e triste com outras figuras de outras religiões que transmitem, de forma contrastiva, uma imagem de alegria. E ela chega, sem hesitar, chega a fazer o contraste, por exemplo, com a figura de Buda ou com outras figuras. Mas só para acentuar esta ideia. E depois, todo o relato que nos é feito das suas memórias do tempo de infância e da adolescência, é de facto de uma cidade muito fechada, de uma cidade em que o catolicismo, a prática do catolicismo passava por rituais muito, muito mecânicos, como a assistência à celebração da missa, a oração do terço ou do rosário feita em família, a, a- o uso, o recurso constante a ladainhas, enfim, opções que, enfim, não desapareceram naturalmente, mas que hoje não têm o peso que tinham nesta altura. Apesar disso, esta mulher, nestes relatos autoficcionais, guarda uma imagem globalmente positiva da, dessa sua educação, apesar de ter um lado triste, algo obsessivo, chega a dizer que tem até uma certa atração pela vida em clausura, os conventos femininos com a sua vida, enfim, reservada, exercem sobre ela um fascínio considerável. Ahm, no entanto, esta mulher vai dizer, depois, mais tarde, e era um segundo tópico que só vou apresentar brevemente, que à medida que ela viaja pelo mundo, conhece vários países da Europa, e ela viaja sozinha, como mulher solteira, o que em Portugal dessa época, nos anos 50, 60,
não era nada frequente uma mulher ter essa independência, e, portanto, como mulher solteira, sozinha, vai ser professora em vários países, em França, Inglaterra e depois em Angola e Macau, sobretudo, no Oriente, que a põe em contacto com outro mundo, com outras religiões, e é essa mulher adulta que vai afirmando alguns pontos de vista bastante críticos em relação a essa herança recebida. Leio só um pequeno fragmento em que ela, a dada altura, num dos livros que mencionei antes, enfim, e depois de nos relatar múltiplas viagens, ela escreve assim, só para percebermos um pouco da tonalidade usada por esta mulher que vai intermeando nas suas recordações visões muito críticas e uma certa abertura a outras religiões e a outras vivências religiosas ou outras manifestações do sagrado. Diz ela assim: jamais tive especial devoção à Virgem. Ela escreve isto nos anos 60, em Portugal. E isto é muito ousado para a época. Jamais tive especial devoção à Virgem. Sempre ela me pareceu alheia à minha condição de mulher. Aqui a palavra-chave é a condição de mulher. Não nos esqueçamos que nos anos 60, em Portugal e sobretudo na Europa, era uma temática muito, muito debatida. A minha fatal descendência de Eva. Ela, está-se a referir à Virgem, ela a que nasceu diferente, a toda pura, a que nunca partilhou da guerra crua entre o espírito e a matéria. E, no entanto, logo a seguir, na mesma sequência, ela diz que uma imagem que existe na sede de Braga da Nossa Senhora do Leite tem para ela um fascínio enorme, que acha uma imagem muito terna e muito poética, mas não faltam também na sua obra, então, olhares mais críticos contra certa rotina da prática do catolicismo, às vezes contra certa hipocrisia, contra excessos de, não sei se usa muito a palavra no português do Brasil, contra excessos de beatice, enfim, de rotina sem verdadeira crença. Uh, Ela chega a dizer que se sente um pouco distanciada de um certo modelo de católica apostólica romana e, portanto, olha para o catolicismo com todo o peso institucional da religião e afasta-se, enfim, de muitos destes aspectos. Uh, Chega a dizer que o catolicismo tem manifestações de, enfim, de ignorância, de apelo a sentimentos fáceis, a pessoas, porque os crentes eram muitas vezes pessoas pouco cultas, e a Igreja Católica aproveitava-se de tudo isso, e portanto as duas ideias nucleares desta intervenção andavam à volta disso. Ela, de facto, protagonizou, personificou o exemplo da moça que recebe desde criança à adolescência, ao início da vida adulta, toda uma enculturação católica nessa cidade pequena, longe da capital, muito, aliás, Braga é conhecida em ter com alguma ironia como a cidade dos arcebispos, é uma cidade com dezenas de igrejas católicas e tal, ela recebe tudo isso, mas à medida que, digamos assim, que ganha maturidade e que tem experiências cosmopolitas, vai se distanciando gradualmente e a forma como ela escreve é muito, muito representativa disso mesmo. E, portanto, em jeito de rapidíssima conclusão, eu diria que se torna por demais evidente o peso da educação conservadora e católica que a jovem Maria Undina Braga recebeu na sua cidade natal, e isso é recordado obsessivamente nessas narrativas autoficcionais. Ao mesmo tempo, esta mulher adulta que viaja, que conhece o mundo, que conhece o budismo, entre outras religiões,
vai salientando o fascínio por essas outras formas, digamos assim, de sagrado, estou a simplificar, e de facto para a mulher adulta a espiritualidade, a magia e a espiritualidade do Extremo Oriente atrai-a profundamente, como uma civilização multimilenária, com um certo misticismo, e ela faz-nos várias referências a isso. No entanto, ela não deixa de expressamente sublinhar a importância da presença do sobrenatural na vida do ser humano. Ela chega a dizer que interrogar o sagrado e o sobrenatural é também uma tentativa de compreensão do mistério das coisas e diz ela da superação do enorme desamparo que um ser humano como ela pode viver na sua existência. E, portanto, é alguém que, para usar uma expressão de um ensaísta que aprecio muito, George Steiner, é alguém que sente, apesar da visão crítica e distanciada que tem do catolicismo, ela sente uma permanente nostalgia do absoluto com maiúscula. E isso é muito visível para quem lê estas três narrativas autoficcionais. Muito obrigado. Acho que cumpri o tempo, eu pus aqui o cronómetro do celular. Muito Não, obrigado pela atenção. Obrigado, Cândido, totalmente dentro do tempo, né? Nós temos aqui a Lohana, temos o Pedro e o Lucas. O Lucas, eu imagino que seja o nosso monitor, é isso, Lucas? É provável. Bem, sejam todos bem-vindos. Nós vamos seguir a ordem, né, das apresentações. Então, nesse momento, tem a palavra a Débora Donk Ribeiro Lima, com a apresentação intitulada O Exílio Existencial na Composição do Fausto de Pessoa. Débora, obrigado por estar com a gente de novo. Se você pudesse apresentar, fique à vontade. Olá, boa tarde. Então, meu nome é Débora, eu moro atualmente em Portugal, faz 3 anos, mas eu tenho doutorado pela USP em literatura comparada e fiz o meu pós-doutorado aqui na Universidade de Lisboa, em 2020 e 2021, sobre o Fausto de Pessoa, né? Comecei os estudos sobre o Fausto de Pessoa, que é uma obra inacabada, né? Portanto difícil, né, de ser investigada. E hoje eu tenho aqui uma apresentação que eu fiz um esquema, eu nunca fiz aqui no Google Meet, eu não sei se eu vou conseguir colocar para vocês. Se eu não conseguir, eu falo só. Deixa eu só ver aqui se eu consigo apresentar com o esquema, mas se não der, não tem problema, vamos ver. Deixa eu ver. Que eu não... Bom, deixa para lá, senão eu vou perder tempo. Eu tinha colocado aqui um esquema só para ficar mais resumido, né? Mas tenho 20 minutos, eu vou ficar de olho aqui no relógio. Bom, então, basicamente, o que eu estudei aqui nesse artigo foi a questão do exílio existencial na composição do Fausto de Pessoa, né? Por que a gente diz exílio? O exílio, ele tem a ver com esse mergulho interior, né, da obra do Pessoa, porque é uma obra essencialmente psicológica, né? O espaço físico quase não existe, né? Então é uma obra inteiramente psicológica. E ele se fecha, né, dentro desse universo, e nós percebemos que essa obra do Pessoa ela se inspira muito no Fausto do Goethe, né? Muitos autores comentam sobre isso, né? Falando que ele tentou fazer uma obra colossal como a de Goethe, mas fracassou, né? Muitos dizem isso, né? Mas a gente pode questionar, né? Esse Fausto inacabado do Pessoa, ele é marcado pela introspecção, como eu já havia falado, né? E o alicerce que ele usou para construir os seus poemas, né, o poema, né, nesse caso, é elaborado com base em seu mundo essencialmente psicológico. Por isso é possível vislumbrar o exílio,
né, fortemente presente em sua essência heteronímica. Nós percebemos que a heteronímia ela serve como base também para a construção do seu Fausto, embora esteja numa fase embrionária, na época da escrita, a gente percebe que isso contribui muito para a elaboração desse poema, né. Aí eu usei como base o estudo do professor José Gil, né, que ele fala muito dessa questão, né? Ele resume o processo de criação do autor de forma exímia quando afirma que ele tinha o seu cito, né? Ele tinha seu laboratório de linguagem, estava consciente disso. Espantava-se e maravilhava-se como se tudo se passasse fora dele, no lado fora de dentro, como ele próprio diria, porque era realmente dentro dele que se produzia a obra, que se aceleravam os mecanismos que acompanham a produção de palavras, de metáforas, de versos, de poemas, de odes inteiras. Acaba a citação. A partir dessa constatação sobre a importância das sensações na construção do espaço psicológico da sua obra, mais especificamente na criação do seu Fausto, podemos adentrar nas profundezas da consciência do autor, envolvida num universo de emoções que são vivenciadas durante o poema dramático. Quando se fala sobre o lado de fora de dentro, podemos vislumbrar o tipo de exílio que o estudo irá tratar, uma vez que não há um universo exterior ao personagem, somente o espaço psicológico, né? Como eu havia dito. Então, no seu primeiro Fausto, o Pessoa nos adianta que o foco principal está na temática do mistério do mundo, né? Então, quando o Pessoa começa a escrita do Fausto, nós percebemos, pelos primeiros versos, a semelhança muito grande com o Fausto do Goethe, né? Ele fala, tudo é símbolo e analogia. O vento que passa, a noite que esfria, são outra coisa que a noite e o vento, sombras de vida e de pensamento. Tudo o que vemos é outra coisa. A maré vasta, a maré ansiosa. É o eco de outra maré que está, onde é real o mundo que há. Tudo que temos é esquecimento. A noite fria é o passar do vento. São sombras de mãos cujos gestos são a ilusão mãe desta ilusão. Então, essa primeira estrofe, a gente percebe muito a questão das sensações, né? É muito sensorial. Ele fala, o vento que passa, a noite que esfria, né? O frio como um traço marcadamente fáustico, né? Então, aí a gente já percebe a relação com o Fausto do Goethe, né? Uma vez que se relaciona com o ambiente diabólico, no qual o protagonista está inserido. O leitor também se depara, nesses versos, com a realidade simples e irrevogável de Alberto Caeiro, quando admite que é real o mundo que há. O Fausto de Pessoa nos traz a mistura dos heterônimos, que estavam ainda adormecidos na consciência do escritor, e talvez por isso a obra seja tão introspectiva e sensitiva ao mesmo tempo. No que se diz respeito ao Fausto do Goethe, ela se faz presente pela própria insatisfação, característica do adjetivo fáustico, e que representa o homem moderno. Então, aí nós temos essa semelhança, porque o Fausto, por natureza, é alguém insatisfeito. Tanto o Fausto do Goethe, que é aquele que busca conhecimento, né, que busca aquilo que durante anos ele tentou, né, adquirir todo o conhecimento do mundo, mas ele não se dá por satisfeito e ele fica num estado de depressão profunda que o leva a buscar pelas vias, né, mágicas e, enfim, de pacto e de um tratado, né, com o diabo, para conseguir aquilo que ele queria. Então, o escritor alemão, né, o Fausto do Goethe, ele mostra a frustração do Fausto ao perceber que não possui o conhecimento que gostaria. Esse motivo levará à magia como forma de preencher essa falta, né? Então, ele conduz o personagem, essa falta, conduz ele a infringir as leis morais e religiosas para alcançar o que acredita ser necessário. Então, aí a gente entra numa questão, que é a questão que tem a ver com a religião, que é a moral, né, que é imposta para as pessoas que fogem daquilo que é tido como verdade absoluta pela igreja, né? Então, aquilo, você não pode pecar. Então, se você faz algo que
que esteja fora daquilo que está colocado como regra, você vai para o inferno. Né? Então, essa é a fala da lenda medieval, né, do Fausto. Então, a gente tem que ter em mente essas várias versões, né, para poder entender e chegar no Fausto do Pessoa, né, que nós temos a versão lá do Volksbuch, né, do Fausto, e nela, né, o Fausto ele vai para o inferno e ele é condenado e ele paga por tudo aquilo que ele fez para mostrar que é assim que se faz com as pessoas que não obedecem às leis. Tá. Aí o Goethe ele inova, né, porque ele faz uma nova adaptação, colocando o Fausto nessa situação, né, não mais de um pacto, mas sim de uma aposta que ele trava com o Mefistófeles. Então ele diz: tudo bem, então você vai conseguir o que você quer, você vai rejuvenescer, você vai conquistar a Margarida, você vai ter um amor, mas você não vai poder amar, né? Você vai ter uma mulher, mas você não pode vivenciar o amor, e essa é a condição. Então você vai ter tudo que você quer, mas se você se apaixonar, você perde. Então, e aí, enfim, quando termina o Fausto, nós temos o quê? A salvação do Fausto. Ele se salva. Né? Então, me fez lembrar quando o professor Cândido falou, né, da questão da autora não se identificar com a imagem da santa, eu lembrei muito da questão do sagrado feminino. Né? O sagrado feminino, que é a imagem relacionada da mulher relacionada à imagem sagrada, mas ele faz uma inversão. O Goethe coloca essa mulher como a salvação do Fausto, porque é através dela que ele se salva, mas, ao mesmo tempo, ele coloca essa mulher como alguém imperfeita. Né? Então, assim, a gente vê o Goethe foi muito além, né? Ele estava muito além do seu tempo ao tratar dessas questões e inovar. Né? E nós vemos no Fausto do Pessoa que essa questão religiosa ela é muito mais difícil, né? Porque no Goethe a gente já percebe que há essa postura mais liberal, digamos assim. Já no Fausto do Pessoa, não. Ele se mantém como alguém que não consegue amar, que não consegue vivenciar o amor e que não está aberto a isso, né? E deixa eu ver aqui para não passar muito tempo, eu já vou caminhando aqui mais para o meio. Então, o Fausto do Pessoa, ele diz, ele volta-se para si mesmo num abismo entre realidade e sonho, né? Então, o Fausto do Pessoa, ele não tem como se diz, um espaço externo. Então, como ele vivencia, o espaço dele é o espaço psicológico, ele vive nessa realidade que é sonho, que ao mesmo tempo são várias dimensões dentro do universo psicológico dele. Né? Então, é difícil a gente falar sobre o Fausto do Pessoa, por quê? Porque nós não temos... O professor José Gil colocou até uma analogia que foi muito interessante da boneca russa, né? Aquelas bonequinhas que uma sai de dentro da outra, né? Então, são os vários níveis psicológicos que a gente pode perceber dentro do Pessoa. Então, quando você chega na última bonequinha, que é aquela pequenininha, quando você olha, você ainda espera que tenha mais algum nível, e aquilo não tem mais, acabou. Né? Então, o Fausto do Pessoa, ele está dentro dessa realidade, que é uma realidade puramente psicológica, e que ela se mistura com a realidade e a ficção, dentro da cabeça dele, né? Então, quando ele já chega num nível de querer algo, de querer ter uma vida melhor, né? De querer se livrar desse sofrimento, porque o Fausto do Pessoa, ele sofre porque ele não vislumbra uma saída para essa questão religiosa. Né? Então, eu acho que a religião, dentro do Fausto do Pessoa, ela é muito mais forte e ela não é resolvida como a do Goethe. Né? Porque quando o Pessoa coloca a figura feminina,
né, dentro do Fausto, ela é muito sutil, né, e ela se chama Maria. Então, a gente já percebe que tem essa questão, né, a Maria, né, a gente não precisa nem falar. E no Fausto do Goethe, a gente tem primeiro a visão da Helena, que é a visão da mulher como o protótipo da beleza, né, e depois essa visão que ele tem no espelho, depois se concretiza na Margarida, né? Que depois ele vai ter uma história toda com ela e tudo mais. Já no Fausto do Pessoa, não, essa relação com o feminino, ela praticamente não existe, porque ele fala que eu sou o Fausto que não pode amar, que não sabe amar. Então, ele se recusa totalmente a se entregar tanto ao amor físico quanto à religião também, né? E ele nega Deus o tempo todo, né? Bom, é com base na experiência do sonho que o Fernando Pessoa constrói o espaço de sua obra, né? É uma dimensão que não se estabelece entre o real e o imaginário, é uma espécie de intervalo entre ambos. Assim apresenta também o seu Fausto, pois não se pode identificar de forma direta como o protagonista vivencia sua experiência, sua dor e sua aspiração amorosa. Somente se pode espreitar algumas elucubrações baseadas em sensações, que somadas à heteronímia em sua fase embrionária, eu cito o Eduardo Lourenço, ele fala, é já heteronimismo flutuante, heteronimismo em arquipélago, abstrato, metafísico. Não há como falar desse universo plural, né, do Fernando Pessoa sem lembrar do livro do Desassossego, né? Nesse livro a gente tem o Bernardo Soares, né, uma das suas primeiras extensões do eu poético, e apresenta um universo peculiar da construção psicológica de um espaço único, que se desdobra em inúmeros outros espaços. Aquilo, como eu já falei, da analogia com a boneca, né, que mostram os vários ambientes, né? E, para finalizar aqui, os dois Faustos, portanto, são releituras de uma lenda popular, que bem representam o homem moderno, assustadoramente atuais e representativas da angústia e insatisfação humanas, com especificidades na elaboração dos cenários e construções psicológicas, de acordo com a característica de cada autor. O leitor pode desfrutar do universo colossal apresentado nos dois Faustos, de Goethe, e também se perder na profundidade psicológica do Fausto pessoano. A religiosidade, presente de forma explícita no Fausto de Goethe, é negada e, por isso, lembrada constantemente na obra do Pessoa. A negação se torna afirmação, devido à repetição do tema por toda a obra. Assim como o amor, a religião também é rechaçada, porém resgatada o tempo todo. Né? Por serem assuntos não resolvidos, né, são assuntos que não são resolvidos, né, dentro desse exílio, desse universo psicológico em que ele está imerso, a pessoa coloca em discussão esses temas, trazendo à tona inúmeras sensações descritas tão minuciosamente pelo professor José Gil e que servem como ponte entre a realidade e a fantasia que se entrelaçam o tempo todo, né, na sua obra. Eu não sei se eu já ultrapassei o tempo. Não? Já estou dentro? Tem mais uns minutos, Débora. Fica à vontade. Tá bem. É que eu fico com medo de ultrapassar, aí eu fui bem sucinta. Então, eu vou citar aqui um trecho do Pessoa, só um minuto. Só para exemplificar essa profundidade psicológica, né? No segundo ato, né, da obra do Pessoa, há um aprofundamento de sua introspecção, enfatizando ainda mais as dimensões do eu, né? Então ele fala: paro à beira de mim e me debruço. Abismo. E nesse abismo, o universo, com seu tempo e seu espaço, é um astro. E nesse abismo há outros universos, outras formas de ser com outros tempos, espaços e outras vidas diversas desta vida. O espírito é antes estrela, o Deus pensável é um sol. E há mais deuses, mais espíritos de outras maneiras de realidade. E eu precipito-me ao abismo, e fico em mim e nunca desço, e fecho os olhos e sonho, e acordo para a natureza. Assim eu volto a mim e à vida.
Esse trecho resume o tempo e o espaço no Fausto de Pessoa. O voltar-se para si mesmo, um abismo entre realidade e sonho, uma terceira dimensão que o protagonista tenta alcançar, mas não consegue. Uma terceira via nunca atingida, que o obriga a estar em constante busca. Nos 2 primeiros atos da obra do Pessoa, Fausto ele faz essa comparação, né, entre sonho e realidade. Só que ele não consegue sair dessa realidade dele, que é dentro do seu universo psicológico, né? Então ele fica preso. E essa prisão que o faz mais tarde, né, já no final da obra, faz o Fausto cometer um crime, né, bárbaro, que é assassinar o ancião que tem um filtro que pode livrar ele desse sofrimento. E ele não consegue esse filtro, esse ancião não lhe dá o filtro, né, que para ele beber, então ele mata com um punhal. Então a gente é bem forte, né? O Fausto do Pessoa, ele mostra toda essa crueldade, né? E ao contrário no Goethe, a gente tem uma cena parecida também, por isso que há muita inspiração, né, do Fausto no Goethe, que tem a cena do Wilhelm do Baucis, são os 2 velhos anciões que moram numa cabana, e ela coloca um fogo e querem matar, né? Então, o Fausto, quando ele se torna o dono do mundo, digamos assim, ele quer matar e quer conquistar tudo, né? Então, acaba colocando fogo na casa deles e eles acabam por morrer, né? Então, é uma cena que eu acho que o Pessoa se inspirou quando ele fez esse assassinato do ancião também, porque é aquela visão do que é velho tem que ser colocado de fora, né? Tem essa questão do moderno e do antigo, enfim, são muitas as questões aí que a gente pode perceber, né? Mas é isso. Muito obrigada. Depois a gente pode conversar mais, que são muitas questões, são muita coisa que tem. Claro, ao final a gente tem uma roda aí para bater papo. A Raquel, né, nos informou pelo chat, ela é a monitora da nossa sessão. Raquel, fique à vontade para tomar a palavra. Bem, eu peço desculpas a vocês e agradeço muito a presença, a participação e a paciência também, né, gente? Assim, é a primeira vez que a gente está organizando um evento tão grande e na internet, ainda por cima, né? E aí são muitos monitores, e às vezes acontece algum problema de faltarem alguns. E o primeiro dia é sempre o mais complicado, né? Então, essa primeira sessão de simpósios está sendo muito difícil, mas eu estou aqui, a sessão está sendo gravada, tá? E se vocês precisarem, o que era importante dizer é que, na verdade, todos precisam concordar com o direito de imagem, né? Que a gente está gravando a sessão e depois vai para o YouTube. Quem não concordar, fica para o final, mas está tudo certo, eu estou por aqui, se vocês precisarem, no final eu vou terminar aqui a gravação, e aí a gente parte para outra atividade, tá bom? Tem um café virtual lá, vou lá depois para poder falar dos meus sofrimentos. Obrigada, gente, mas tem alegria também, graças a Deus, tem alegria. Nós agradecemos, Raquel, a sua presença. Eu vou só ficar com a câmera desligada para poder ver outras coisas ao mesmo tempo aqui, tá? Tá ótimo. Nós agradecemos a sua presença e o suporte que vocês estão nos dando. Obrigada. Nós damos sequência, então, e nesse momento a Lorraine Almeida Serrão de Souza faz a sua apresentação, intitulada O Sagrado Presentificado em Sofia de Mello Breiner Andressen, a renovação de si mesmo em comunhão com a natureza. Se você puder, Lorraine, se apresente para a gente e fique com a palavra. Ok, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Não, meu nome é Lorraine, eu estou no meu primeiro período do mestrado, acabei de entrar, sou daqui da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. E assim, a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a Sofia, vou apresentar os slides para vocês, né?
A gente vai começar falando um pouquinho sobre esse século XX, que é o século que a Sofia está inserida, né, da qual ela começa a sua fala, essa parte da poesia dela. A gente vai questionar um pouquinho essa questão do papel do poeta nesse período do século XX, e utilizando alguns autores, né, que me ajudaram a construir esse pensamento, que foram Heidegger, o Paz e o Eliade. E trazer eles em diálogo com a poesia da Sofia, para a gente poder pensar sobre como esse sagrado se manifesta na poesia dela. Eu vou apresentar aqui para vocês um slide para que vocês acompanhem um pouquinho das citações, para não ficar muito perdido aqui. Peraí. Prontinho? Só confirma para mim se vocês estão vendo tudo certinho. Tá tudo bem? Tudo certo? Sim. Perfeito, ok. Então vamos lá. Eu sou orientanda do professor Dr. Luiz Maffei, daqui da UF, né? Então vamos começar um pouquinho falando sobre esse século XX. O século XX ele foi cenário de catástrofes e tristezas, né? 2 grandes guerras retiraram a esperança, né, de diversos povos e culturas no mundo inteiro. Além de inumeráveis ditaduras que se posicionaram, né, no pós-Segunda Guerra Mundial e que foram influenciadas pelos regimes do nazismo e do fascismo e que perduraram mesmo depois da queda de Stalin e de Hitler. Tantas guerras, né, e conflitos armados, tensão civil entre os territórios e o exacerbamento de um nacionalismo que gerou intolerâncias cada vez maiores de quem não participava desse grupo seleto dos superiores nacionais, né? Todos esses acontecimentos causaram feridas que perduram até hoje no nosso século. Em Portugal, o panorama não era muito diferente, né? A ditadura se conservou até o final do século XX, né? Até mais precisamente 25 de abril de 74. E num momento desse, né, com uma enorme dor, silenciamento, cerceamento e principalmente um negativismo muito grande e a falta de esperança diante da vida, qual seria o papel da poesia, então, né, nesse período tão difícil? Heidegger, então, aparece para a gente aqui tentando dar uma resposta, né? No seu ensaio intitulado Para que Poetas, ele dialoga com uma elegia de Hölderlin, chamada Pão e Vinho, em que este questiona: e para que poetas em tempo indigente? O pensador, numa tentativa de responder esta pergunta, analisa o papel do poeta e o lugar da poesia no nosso tempo, um tempo que paira numa noite escura e que aparentemente não tem fim. O adjetivo indigência pressupõe que o sujeito caracterizado esteja em situações nas quais não consegue suprir suas próprias necessidades, vivendo em estado de miséria e pobreza, de acordo com a definição do dicionário da língua portuguesa. Ao pensarmos nessa acepção de indigente, somos condicionados a pensar no âmbito da materialidade. Mas a indigência que Heidegger propõe é de natureza muito mais profunda. E que eu trago a citação dele. A noite no mundo estende a sua escuridão. Esta era do mundo caracteriza-se pela ausência de Deus, pela falta de Deus. A falta de Deus, porém, anuncia algo de muito pior. Não só se foram os deuses e Deus, como também se apagou da história do mundo o fulgor da divindade. O tempo da noite do mundo é o tempo indigente, porque se tornará cada vez mais indigente. Ele tornou-se então tão indigente que já nem é capaz de notar que a falta de Deus é uma falta. E a gente entra no questionamento, né? Quais são as consequências dessa perda direta do ser humano moderno com os conceitos, né, com o que conhecemos como sagrado? E de acordo com a teoria das religiões, o Mircea Eliade traz para a gente um outro questionamento sobre esse homem moderno, né? O homem moderno religioso assumiu uma nova situação existencial, reconhece-se como um único sujeito e agente da história e rejeita todo apelo à transcendência. Em outras palavras, não aceita nenhum modelo de humanidade fora da condição humana, tal como ela se revela nas diversas situações históricas. O homem faz-se a si próprio e só consegue fazer-se completamente na medida em que se desacraliza e desacraliza o mundo. O sagrado é o obstáculo por excelência da liberdade. E qual que é o problema, né, de caracterizarmos o ser humano como esse homem que rejeita o sopro divino, né? Porque o sopro divino, de acordo com Eliade, é o que possibilita a condição de existência no mundo do ser humano. Uma vez que para o homem religioso, que o antecedeu na história, ele é parte da criação dos deuses, ou seja, ele encontra nele mesmo a santidade que reconhece no cosmos. Assumir o posicionamento em que não aceita a humanidade fora da condição humana limita o homem apenas à matéria. Mas como poderíamos então definir e descrever acontecimentos como a própria criação poética? O conceito de poesia que é proposto, ao analisar a poesia de Sofia de Mello,
é, por excelência, a ponte entre o humano e o sagrado, mas precisamente é a própria recriação do sagrado, em uma vez que a experiência do sagrado, e aqui eu cito o Paz, né? A experiência do sagrado não é tanto uma revelação de um objeto externo a nós, seja ele Deus, demônio, presença alheia, mas no abrir nosso coração ou nossas vísceras para que surja esse outro escondido. É nesse lugar de surgimento do outro que a sua poesia, né, a poesia de Sofia, se realiza. O estar no mundo é pleno de significado, e por mais que adotemos, enquanto humanidade pós-moderna, o posicionamento religioso, não podemos esquecer que somos descendentes desse homem religioso, que construiu toda uma ética, moral e história diretamente ligada ao sagrado. Negar essa condição duplamente estrutural de corpo e espírito nos condicionaria a negar toda a história evolutiva da humanidade. Então, muito dessa pesquisa, que ainda está no comecinho da sua construção, né, não é trazer verdades absolutas, uma vez que o tema é de extrema delicadeza e falar de religião é também tocar na sensibilidade da fé. O sagrado aqui apresentado, portanto, não pretende ser ditatorial. Pelo contrário, é uma possibilidade de interpretação poética e, consequentemente, uma interpretação do mundo. Tampouco se prende aos modelos de qualquer religião. Configura, à vista disso, pensar o sagrado na sua essência mais primitiva, a questão do ser. Na metafísica de Aristóteles define o ser como um ato puro, ou seja, aquilo que é imutável e causa primeira de todas as coisas. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, recupera essa noção para definir Deus, o Deus cristão, uma vez que não há qualquer imitação acima ou abaixo dele. Em contrapartida, a gente traz também Baruch de Spinoza, definindo esse mesmo Deus como natureza naturante. Esse natura naturans, entendemos um ente que é clara e distintamente conhecido por si mesmo, sem a participação de outra coisa. Os termos, apesar de serem diferentemente nomeados, têm a mesma essência, e é essa essência, é essa substância de significado que é de extrema importância para a noção de sagrado aqui proposta. A natureza enquanto divindade é uma questão cara a Sofia. Em seu poema titulado Os Deuses, presente em Dia do Mar, a poeta diz assim: os deuses nasceram como um fruto da paisagem, a brisa dos jardins, a luz do mar, o branco das espumas e o luar, extasiados estão na sua imagem. O primeiro verso do poema se realiza como um predicado do sujeito, os deuses, que está no título, numa oração que se lê ininterruptamente. Os deuses nasceram como um fruto da paisagem. O sujeito poético está afirmando que a paisagem veio antes dos deuses, uma vez que estes nasceram dela. Mas nos versos seguintes, ela declama cada parte da paisagem, a brisa dos jardins, a luz do mar, o branco das espumas e o luar que existe na imagem dos deuses. Ou seja, há um elemento de duplo pertencimento. Os deuses estão na paisagem, assim como as paisagens estão também nos deuses. A natureza é também um reflexo do sagrado. E só pode ser assim porque é imanente. Ambos existem numa simbiose, e não há um sem que haja o outro. Adotaremos o sagrado aqui, então, como este ente que existe infinitamente e que é o Criador, ao mesmo tempo em que habita em cada uma de suas criações. Mas a pergunta que permanece é: por que falar do sagrado parece tão pertinente nos dias atuais, uma vez que já verificamos que o homem moderno tensiona a essa liberdade, conforme o Eliade disse mais cedo, total de qualquer sacralidade, né? Ao mesmo tempo em que decreta que Deus está morto. Infelizmente, esse questionamento ainda não foi respondido por mim, e espero ansiosamente poder respondê-lo, né, ao final da pesquisa. Mas confesso que tem sido um dos pilares para o início dessa investigação. Infelizmente, possuo algumas leituras que podem ser úteis para poder dar continuidade a essa jornada que comecei agora, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a poética da Sofia, né? Entrar em contato com a poesia de Sofia sem que haja qualquer questionamento acerca da existência do ser, para mim, parece impossível, uma vez que a sua poética se realiza no encontro com o sagrado. A experiência de leitura de sua poesia é, por excelência, um lançar-se no abismo do qual o sagrado habita. Otávio Paz define um homem como aquele que se assombra, aqui eu estou citando, né? Se assombra, e ao assombrar-se poetiza, ama, diviniza. No amor há assombro, poetização, divinização e fetichismo. E aqui eu termino a citação, né? Ou seja, o papel do poeta é o de acessar o sagrado presente no abismo e recuperá-lo, trazendo-o para a luz por meio do poema. Para Heidegger, podemos pensar no poema como um ensaio de meditação poética. E ao pensar nessa definição de Paz de Heidegger, a gente se aprofunda na poesia de Sofia, analisando as particularidades desse sagrado que se faz presente na sua poesia.
Essa pesquisa tem o intuito, né, de trabalhar com os 3 primeiros poemas de poesia lançados pela autora, né? São eles Poesia, em 1944, que foi lançado, Dia do Mar, de 47, e Coral, na década de 50. A seleção de corpos se deu numa tentativa de investigar uma trindade que trabalha em sintonia, ou seja, apurando de que maneira as questões acerca do sagrado são desenvolvidas de um livro para o outro. A poesia andresiana se constrói por meio da palavra como ferramenta de criação. Os seus versos cosmogonizam o mundo por meio das imagens, do símbolo e das ressonâncias simbólicas presentes no mundo. A sua voz reverbera num pêndulo poético, que ora convida o leitor à mansidão do mar e ora às suas ressacas. O mar, inclusive, em Sofia, é a metáfora da sacralidade. É imensidão, imanência, simboliza o ir e vir da vida, ao mesmo tempo em que é posto como outro passível de troca de experiências. Assim como ela mesma disse em Coral, arranco o mar do mar e ponho em mim, e o bater do meu coração sustenta o ritmo das coisas. A experiência com o mar e a natureza, os deuses e os poetas que a influenciaram, como Camões, Pessoa, e que ela mantém um diálogo constante, são que possibilitam o elevar-se. A sua poesia é um convite à depuração do olhar diante do mundo, remando contra a maré de seu tempo, o tempo indigente que falamos anteriormente. Ela surge como a possibilidade de enxergar o extraordinário presente no ordinário da vida. Essa mudança de paradigma só é possível através da ressignificação. Por isso que seus versos cosmogonizam o mundo. Eles quebram a barreira existente entre o mundo sensível e o material, criando uma nova possibilidade de universo. Enquanto temos em seu tempo um mundo em guerra, preso nas amarras da ditadura, dentro da sua poética há a experiência da liberdade e a oportunidade de comungar com a natureza, um novo modo de experienciar o mundo. Por fim, trouxe aqui um outro poema dela, para que possamos ver diretamente na sua poesia esse fenômeno que estamos discutindo. Eu trouxe o poema Em Todos os Jardins, que está presente em Poesia, de 1944. Em todos os jardins hei de florir, em todos beberei a lua cheia, quando enfim, no meu fim, eu possuir todas as praias onde o mar ondeia. Um dia serei eu o mar e a areia, a tudo quanto existe me hei de unir, e o meu sangue arrasta em cada veia esse braço que um dia se há de abrir. Então, receberei no meu desejo todo o fogo que habita na floresta, conhecido por mim como num beijo. Então serei o ritmo das paisagens, a secreta abundância dessa festa que eu via, prometida nas imagens. O poema de Sofia remete à morte, né? Uma vez que o eu lírico estará presente em todos os jardins e vai possuir todas as praias onde o mar ondeia após ter o seu fim. A morte aqui é encarada não de maneira mórbida, mas como possibilidade de comunhão com a natureza. Ela possibilita que haja uma verdadeira unificação entre o que era o ser humano com o ser natureza, alcançando um estado de libertação. Os braços estão abertos, abarcando o mundo, porque ele se tornará também mundo. A morte é transcendência. Deixa-se algo de si para trás, a fim de tornar-se algo novo. Aqui no poema, o novo é alguma coisa que já existe, que é a própria natureza, mas que não é acessível em sua totalidade. Há apenas uma noção dessa totalidade, que só é possível através das imagens. O sujeito poético realiza nesse poema um papel social do próprio poeta, conforme definimos anteriormente, né, como aquele que apreende o sagrado e que possui acesso a ele porque se lança no abismo da criação. Nos deparamos então com a presença de um novo que se dá por meio daquilo que já existe, mas ainda não é vivenciado em sua totalidade, porque antes da morte, a comunhão com o sagrado se dá através da matéria que existe no mundo, mas o cosmos se constitui não somente de matéria, como também do sopro divino. O poema, então, se transforma numa possibilidade de abertura, libertação e salvação, ao mesmo tempo em que há um rompimento da vida como a conhecemos, ao início de uma outra vida que é desconhecida quando se está presa à materialidade do corpo. Ultrapassar a barreira significa tocar o sagrado, trespassar as limitações do corpo e também do tempo. Não há mais passado, presente e futuro. Há somente o ser em ato puro, ou Deus, ou natureza, modificando inteiramente a existência. E aqui eu cito Paz, né? A experiência do sagrado afirma, aqui é lá, os corpos são umbíquos, o espaço não é uma extensão, mas uma qualidade. Ontem é hoje, o passado volta e o futuro já aconteceu. Tudo é hoje, tudo está presente, tudo é aqui. Mas tudo também está em outro lugar, em outro tempo, fora de si e pleno de si.
Ou seja, esse reencontro com o divino se dá por meio da alteridade, né? Nesse poema específico, a alteridade é a própria natureza, e a troca se dará diretamente com o sagrado porque ela foi mediada pela morte. Não há retorno após essa investida, mas a consumação de uma comunhão plena. Essa comunhão com o ser natureza que existe e se faz presente na poética de Sofia é um dos temas principais da minha pesquisa, uma vez que analisar a maneira que essa comunhão se dá, é possível, então, tentar responder as perguntas que foram aqui suscitadas ao longo dessa breve exposição. E eu termino aqui a minha fala. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lorraina. Bem, a gente tem aqui o Lucas Lima, mas pelo menos com o Lucas Lima nós não temos ninguém nesta sessão do nosso simpósio. Portanto, me parece que temos os 3 colegas que apresentaram, né, para a gente trocar ideias. E eu adianto, quer dizer, que a gente tem uma sessão de literatura portuguesa, portanto, eu sou, no máximo, um auditor aqui, eu estou ouvindo só. Claro que o professor Cândido, né, professor? Ok, tá, Raquel, obrigado. O professor Cândido, que é professor em Portugal, que tem toda a competência para gerir essa conversa. E talvez, viu, Cândido, se você quiser, fique bem à vontade, porque realmente você pode fazer amarrações muito mais adequadas do que eu faria aqui. Uhum. Não, para mim é muito, muito interessante ouvir as comunicações da Débora e da Lorraine, porque mais a Débora, que é um tema sobre o qual eu não tenho lido muita coisa, creio que, mas a Lorraine poderá dizer, creio que há mais alguma fortuna crítica sobre o sagrado, as manifestações do sagrado na poesia da Sofia, creio eu, mas não, enfim, não tenho um conhecimento exaustivo sobre isso. Agora a temática que a Débora apresentou, relacionando o Goethe com Pessoa, enfim, os estudos sobre Fernando Pessoa são tão extensos, que tenho também alguma dificuldade de me pronunciar, sendo professor de literatura, mas, enfim, nós não abarcamos todas as épocas, enfim, nos vamos especializando em alguns momentos e gostei muito de ouvir as duas comunicações das colegas, isso está fora de questão. Tenho dificuldade, enfim, de perguntar alguma coisa, enfim, porque, enfim, estive atento, mas não... Só algo que ficou assim, para mim, que tem a relação, né, da sua fala com o que eu estudo, essa questão. Eu não tenho conhecimento dessa autora, né, que você, assim, não tenho conhecimento, assim, nada muito profundo, e aí me suscitou a curiosidade, né, de ver isso, essa questão que ela fala. Eu não sei, você citou muito rapidamente, mas você falou dessa relação dela se questionar enquanto essa relação dela com ela não se identificar, né, em alguns momentos com a imagem da santa, né, porque o catolicismo é muito forte, né, e nela ela se questiona. Eu acredito que ela seja uma mulher à frente do seu tempo, né? É isso, aquela passagem que eu lia é uma passagem em que ela, olhando para a imagem da Virgem, diz que, no fundo, afirma que é uma mulher etérea, imaterial, sem corpo, que não viveu, nas entrelinhas está isso dito, não viveu a sexualidade ou a maternidade como toda a mulher vive, não é? Sim. E, portanto, é para ela uma imagem estranha à sua condição de mulher. Eu sublinhei só que escrever isto nos anos 60 em Portugal, estávamos em plena ditadura e tal, é preciso muita coragem. E ainda por cima, ela era uma mulher solteira, que fez a sua vida, teve as suas relações afetivas, mas, enfim, nunca concretizou nenhum tipo de casamento, nem deixou descendência, né? É de uma enorme coragem, sim.
Agora, não é, até porque tem razão, essa escritora, Maria Undina Braga, não é uma escritora, enfim, muito conhecida, embora se tenha escrito sobre ela em vários países, incluindo no Brasil. Há várias pessoas que têm escrito sobre a Maria Undina Braga. Enfim, entre outras coisas, porque as escritoras mulheres, mesmo em pleno século XX, em Portugal, sempre tiveram dificuldades em afirmar a sua obra literária e foram sempre, ela também, algo secundarizadas em relação aos escritores homens. Muitas vezes usavam pseudônimos masculinos para poder, né, ter não é o credibilidade. caso, mas não deixa de ser significativo, só um pormenor. A primeira obra que ela publicou de narrativa, de ficção, tinha o prefácio de um escritor conhecido, um escritor homem, claro, para servir de, enfim, de apresentador público, num espaço público da sua obra. Isso é revelador. Sim, sim. Porque o Goethe, quando ele coloca a imagem feminina no Fausto, ele tem esse questionamento, porque ele, como profissionalmente, né, quando ele trabalhava, ele teve uma experiência de ver casos de mulheres que cometiam infanticídio, né, na depressão pós-parto, e ele coloca isso no Fausto, né, a Margarida acaba afogando, né, o filho que ela tem, num momento de loucura, e ela mata o filho, mas ele não coloca isso como algo assim, como se ela fosse um ser ruim, né? Mas Claro. e sim porque ela estava numa depressão profunda. E aí ele coloca a imagem da mulher como essa coisa imperfeita, mas que ao mesmo tempo ela salva, né? No final do Fausto, ela é a responsável pela salvação dele. Esse aspecto, Débora, me chamou muito a atenção, desculpa interromper, quando você apresenta essa ideia de que, em certo sentido, a salvação pode vir através do feminino. Do feminino, do sagrado feminino. Isso, enfim, não devemos ter obsessão por certos conceitos assim, mas isso me faz lembrar uma tendência que é visível em vários escritores contemporâneos, de vários modos, nomeadamente em José Saramago, de que uma nova sociedade, um novo mundo, só é passível de ser realizado através do contributo decisivo da mulher. Há uma nova, uma espécie de defesa de uma nova palingênese no sentido de um novo gênesis. Um novo mundo pode ser criado através do feminino. E isso é visível em alguns escritores contemporâneos. José Saramago é um exemplo, mas há muitos outros. Sim, é interessante esse assunto. É um conceito assim muito, enfim, muito, talvez estranho para alguns leitores, mas acho que se adequa. Sim. Acho que tem a palavra em português, palingênese, tem o prefixo é grego, não é? Sim. De novo, é um gênesis recriado, palingênese. Sim, e quando eu estudei a questão do amor, que na verdade foi assim, eu acho que eu não falei isso, porque na minha tese de doutorado eu estudei o Fausto e o Guimarães Rosa, mas sob a perspectiva do amor, né? Como que o sentimento do amor faz com que os personagens vivenciem, se transformem, né? Tem a questão do romance de formação, né? Que no Grande Sertão Veredas é questionável, será que é um romance de formação ou não? Enfim, mas quando eu estudei o amor, eu estudei essa questão da mulher do sagrado, né? Então, por isso que eu continuo com esse tema, porque é muito forte. A mulher como vista, a religião, né? A mulher como santa, e a prostituta ao mesmo tempo, Claro. Duas coisas, e uma é a outra, na verdade. A prostituta é a santa, então essa coisa que é colocada como dois polos opostos, na verdade, não são tão opostos, não existe isso. Né? E o Goethe não tem essa polaridade, ele não faz a polarização das coisas, ele coloca tudo numa mesma chave. Né? Eu tenho só uma curiosidade, mas se a Lorraine puder responder, mas enfim, não sei. Sabendo que a poesia da Sofia
está muito influenciada, muito informada pelo mundo grego, da cultura grega, e até por, pelos deuses, por tudo. De que modo é que o sagrado de que nos falou na poesia dessa autora portuguesa não foi moldado, não foi... Esse conceito lato de sagrado também pela presença dessa herança grega clássica que ela deu imensa atenção. Não sei se para você isso faz sentido. Não, faz muito sentido. É que, bom, é difícil a gente falar sobre isso assim, né? Porque a questão do sagrado que eu abordo na Sofia, ela não vai passar por uma questão de definir a religião. Então, assim, não importa se ela está falando de Apolo, não importa se ela está falando de Deus ou se ela está falando, né, de qualquer outro Deus que seja. Porque é uma questão de experiência mesmo, entendeu? Uma questão de como a gente, enquanto leitor, experiencia esse sagrado na poesia dela. Então, quando a gente fala dos deuses gregos, tem muita da cultura grega na poética dela, mas eu não vou abordar essa uma questão de, bom, é grego, então é diferente daqui. Não, acho que eu quero trazer mesmo para que a gente veja essa experiência em todas as suas manifestações de deuses que ela traz na poesia dela, entendeu? Não sei se eu vou conseguir, né? Porque minha pesquisa começou agora, muito recentemente, eu acabei de entrar no mestrado, mas essa é uma questão que eu com certeza vou ter que abordar, porque a mitologia, o grego é muito, muito presente na Sofia, é muito importante para ela. E já agora, um outro pormenor, essa presença do sagrado tendo uma forte ligação a imagens da natureza, não faz desse sagrado um sagrado panteísta, obsessivamente panteísta. Parece que o sagrado habita o mar, as árvores, a água, os elementos primordiais. Não há assim uma concepção muito panteísta do sagrado? Não sei. Não, com certeza tem uma questão muito panteísta, né? Então, tanto que no meu projeto eu até disse, né, que olha, esse sagrado que a gente vai abordar não é o sagrado cristão católico, é um sagrado muito mais primitivo, ele está muito mais ligado às religiões primitivas do que à religião cristã atual, né? Porque é esse o sagrado que está... Por isso que eu disse que a questão de... Não importa se ela está falando de Apolo, se ela está falando de Deus, né? Porque o sagrado ele vai estar nessa natureza que se realiza mesmo no mundo. Então, o que importa é esse encontro. Uma pequena sugestão, Lorraine, mas depois Claro. na UF você terá a orientação, talvez, não sei, da professora Ida Alves, conhece bem a literatura portuguesa. Conheço. Sim, ela é minha professora. professora. Somos amigos, mas nas cartas que a Sofia trocou com o escritor Jorge de Sena, não são muitas cartas, esse volume está acessível. Se você não encontrar, se me quiser mandar um e-mail, eu digitalizo o livro e mando para você. É um livro relativamente pequeno, mas nessas cartas a Sofia discute amigavelmente com Jorge de Sena a questão do sagrado na Grécia, na cultura grega, e como ela lê essa presença do sagrado, e o Jorge de Sena não tem bem a mesma opinião, mas é interessante que os dois ficam debatendo nas cartas porque tem esse assunto. duas visões diferentes, né? Claro, mas é uma coisa curiosa, talvez possa ter interesse para o seu trabalho. Muito obrigada. Não, as cartas já estão ali nos que próximos livros a serem lidos. O Jorge de Sena, ele se correspondeu com muitos escritores portugueses contemporâneos, incluindo a Sofia, de quem eles eram muito amigos, enfim, os dois viveram aqui no norte de Portugal, nasceram, tinham uma forte ligação à cidade do Porto e tal, enfim.
É muito interessante, porque a Sofia, ela era amiga de autores que eram completamente diferentes delas, né? O Jorge de Sena, o João Cabral de Melo Neto, aqui no Brasil também. Sim. Então, assim, ela tá sempre em diálogo com uma literatura que é muito diferente da dela também. Aliás, Então, isso é no Rio foi publicado recentemente, eu creio que no final de 2021, um volume sobre um colóquio realizado no Real Gabinete Português de Leitura, um colóquio realizado sobre Jorge de Sena e Sofia. Uhum. E esse volume é um volume de umas 400, 500 páginas, eu não sei, foi editado pela Oficina da Raquel, acho que é assim o nome da editora. Aquele do Centenário? Sim, Sim. e você pode encontrar aí nesse volume algum texto que pode estar próximo da sua temática de pesquisa. Muito obrigada. Muito Agora obrigada pelas dicas. não conheço, enfim, o índice de cor, eu tenho aqui comigo, mas é natural que você possa encontrar aí material de interesse. Muito obrigada, viu? Já estou deixando anotadinho aqui. Nada. Lorena, você quer perguntar alguma coisa, Lorena, para os colegas? Não, assim, eu conheço sobre a pesquisa da Débora, né? Eu fui descobrir que o Pessoa tinha um livro sobre a temática do Fausto por causa do seu título, quando eu vi na questão da Bralic. Então foi assim, muito interessante, porque o Pessoa é um poeta muito, muito plural, né? Ele se mantinha em diálogo com literaturas do mundo inteiro. Então, bom, não sei porque que eu fiquei tão surpresa assim, mas eu descobri agora essa questão do Fausto na Pessoa e eu fiquei muito interessada, fiquei muito, muito tentada a ler esse, esse livro pessoano. Então, esse Fausto do Pessoa, quando eu quis, porque como eu já tinha estudado o Fausto do Goethe, eu também, quando eu estava estudando, eu descobri esse Fausto do Pessoa. Aí eu falei assim, espera que depois eu vou olhar isso. Uhum. Então, eu terminei o doutorado e tal, daí eu falei, deixa eu ver esse Fausto, né? E como o Pessoa é esse autor que já tem muita coisa, eu falei, ai meu Deus, mas o Fausto em si não tem muita coisa, o Fausto dele, né? Por quê? Porque é uma obra que ficou, assim, tem dois autores que fizeram, mais os principais, assim, né? O Dúlio Colibrini, que na década de 80, eu acho, ele fez a primeira separação desses trechos e fez um livro colocando esses trechos da forma que ele achava que dava, né? Então, esse livro não tem uma forma. Então, assim, conforme a pessoa vai olhando os poemas, vai colocando, encaixando dentro de partes e tal. E da Teresa Cunha, Teresa Cunha Sobral, eu peguei a última versão do livro dela para poder fazer, para estudar. Eu achei assim que a dela está mais fácil, né, de visualizar, de entender assim o pensamento da pessoa, mas é uma visão, é só uma visão dela, né? E aí eu pensei, nossa, era interessante, porque o Fausto dele não tem muita coisa sobre, né? Assim, estudos e tal, mas por quê? Porque é muito difícil mesmo, né? E ela é muito profunda, muito psicológico, você tem que ler muitas, muitas vezes para poder pegar a essência, assim. O Pessoa, ele é um poeta muito difícil, né? Eu cogitei iniciar o mestrado no Pessoa, resolvi deixar ele na gaveta como hobby, mesmo, porque ele é um desafio mesmo. Por mais que já tenha, né, muitos estudos sobre ele, eu acho que ele é sempre um desafio. Então, assim, Sim. corajosa. Já agora, Débora, só uma pequena curiosidade de quem não domina esse assunto. Você explora, tem-se detido nas relações do Fausto de Pessoa com a obra do Goethe. Não há nenhuma hipótese de o Fausto de Fernando Pessoa também ter alguma relação, mostrar algum conhecimento de outros Faustos, o Fausto do Marlowe, enfim. Sim, com certeza tem. Eu faço essa comparação com o Goethe, mas dentro dele tem sim. Eu acho que esse do Marlowe, com certeza, né? Mesmo porque o Pessoa era um autor que escrevia muito em inglês, né? Sim. E com certeza tem essa influência. Mesmo da lenda alemã, né? Oral, acho que todos os Faustos estão dentro dele, sim. É que, como você refere, o Fernando Pessoa foi educado em
em inglês e Uhum. é muito natural que ele conhecesse Sim, o sim, Fausto com certeza. do Christopher Marlowe. Sim, eu acho que tem a ver. Tem até uma obra, um conto do Pessoa que chama Uma Vela ao Diabo. Não sei se conhece esse conto. Ele é muito. Eu gosto muito desse conto, é muito bom. E ele fala dessa questão, né, da predestinação, né, da criança que está na barriga da mãe e ela tem um encontro com o diabo e ali ele tem todo o destino marcado e tudo mais. Isso porque eu acho que é uma questão que eu estou falando disso porque o Pessoa, eu acho que tem essa questão religiosa muito forte, né? E eu acho que o Fausto dele, ele não conseguiu terminar, né? Mas era algo que ele tinha em mente, né? Não sei, talvez pelo pouco tempo de vida que ele teve, ele não conseguiu abarcar. O Goethe demorou, ele começou a escrever o Fausto na juventude e terminou com 80 e poucos anos. Então a gente vê, o Fausto é uma obra de uma vida inteira, e a gente percebe no Fausto do Goethe as várias fases da pessoa, né? Dele enquanto pessoa. Você percebe no início, o Fausto I, ele era jovem e tinha aquelas paixões, né, arrebatadoras, que é o quê? Esse Fausto I é totalmente assim, né? É o microcosmo, né? E o Fausto II é o macro, né? É o mundo. E a gente já percebe o Goethe já mais velho, né? Não tem toda aquela paixão, aquela coisa, né? Mais realista, enfim. Então, eu acho que o Pessoa tinha essa aspiração, mas não conseguiu ter tempo para isso, né? Já agora, Lorena, eu coloco aqui o meu e-mail no chat. Se você não encontrar as tais cartas da Sofia e do Sena, você pode me lembrar e eu digitalizo e eu mando para você. Mas pode ser que você ache elas na UFI. Vou deixar anotado aqui sim, muito obrigada, viu? Bem, colegas, acho que é isso, né? Tivemos apresentações bastante estimulantes, muito interessantes. Trocamos e-mails, né? Conversamos. Não sei se a Raquel quer fazer algum comunicado, algum lembrete. Ela precisa pelo menos parar de gravar. Não, estou aqui. É porque eu estou resolvendo um monte de problemas ao mesmo tempo. Tem gente mandando texto, aí tem os tradutores de Libras, aí eu tenho que repassar, porque eles mandam em cima da hora, mas dá uma ajuda, né, para poder traduzir. Então, tem que fazer essas coisas todas ao mesmo tempo e carregar a Raquel faz de bombeiro, que vai tratando de vários incêndios, não é? Muitos incêndios, infelizmente, né? Acho que foi um pouquinho além do que eu esperava o primeiro dia, mas é isso, eu já estou marcando uma reunião para a gente se organizar melhor para amanhã, porque não tem condições, né? Primeira vez, né, gente? É sempre muito difícil, né? Mas, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, é que se tudo funcionar bem, tem um café virtual, se vocês quiserem comparecer lá e tal. É claro que vai ser meio babélico, né? Mas dá para poder falar pelo chat, um eu falo enquanto o outro para um pouquinho, enfim. Vamos ver se funciona, tudo é experiência, né? E agradeço muito a presença de vocês aqui. Novamente, peço desculpas aí pelos problemas. Imagina, eu agradeço muito também porque eu pude participar, porque é virtual. Se não fosse, eu não poderia. Então, para mim foi muito bom. É mesmo? Pois é, mas a gente está louco para ter um presencial, sabe? Para se abraçar, porque, nossa, é muito. E é mais fácil também de organizar. Até. Por mais que seja complicado também, mas não é assim como. Porque a gente detém, né? A presencialidade é tranquilo. A gente é que, egoisticamente falando, para mim foi melhor, né? Mas eu sei que. É verdade. Eu vi até uma professora dizendo que não ganhou nada com o virtual e tal. Eu falei, poxa, não é assim também. Né? Tem as vantagens, né? Tem as vantagens. Tanta coisa, né? A gente aprendeu tanta coisa, eu acho que tem vantagens também. Né? Mas é isso, e é bom que une todo mundo em várias partes do Brasil, até de fora. Claro. E muito obrigado ao João Leonel por que esse é um prazer. A coordenação da... Estamos aí. Raquel, eu tenho uma pergunta e uma consulta. As mesas, né, que virão, elas rodarão no mesmo link? No YouTube.
do qual veio o e-mail para nós, ou será feito outro link? Aquele link que eu passei para você, se tudo estiver funcionando bem, Porque é aquele do mas e-mail que está na recebemos. página, deixa eu ver aqui, ó, quer ver? Nós recebemos o e-mail com o link, é esse mesmo? Com o link das sessões plenárias, né? Não, é das nossas comunicações, das nossas sessões de comunicação. As outras sessões, Amanhã e os outros dias. continua o mesmo link. Mesmo É link. o mesmo link. Tá bom. E uma consulta, Raquel, é o seguinte: há um professor Marcos Lopes, que é coordenador do nosso simpósio lá da Unicamp, e hoje, por conta de um imprevisto, de um compromisso, ele não pôde estar presente. A ideia é que ele esteja numa outra sessão. Mas a minha pergunta isso prejudica que ele receba o certificado? Não, a gente também não é assim, né? Ainda mais que teve um coordenador substituindo, né? Tá bem. Você também é coordenador, João, do Sim, eu e o simpósio? professor Cândido. Não, o que a gente pede é que sempre tenha um coordenador do Tá bom. simpósio, pelo menos um, tá? É para poder as pessoas não ficarem um pouco perdidas, né? Claro. Mas um já está ótimo. Tá bem, então. Obrigado, Raquel. Obrigada Colega, vamos aqui. Prazer rever o vários, conhecer Lohane, conhecer Raquel. Forte abraço para vocês. Foi um Abraço. prazer, obrigada, viu? Obrigada. Boa tarde. Agora eu vou lá no café virtual ver se isso funciona. E boa sorte. Boa Obrigada. tarde. Tchau, boa tarde. Tchau. Por que não?